Olá, acadêmicos de psicologia social comunitária 1. Então, agora a gente vai entrar devido à demanda aí, a gente veio trabalhando alguns conteúdos, hoje a gente vai entrar e fazer alguns vídeos mais extensos. Eu prefiro a dinâmica de vídeos no YouTube, porque a gente sabe, com a nossa realidade, existem acadêmicos que não conseguem assistir o vídeo no horário, a internet cai, a aula ao vivo, eu particularmente online, acredito que tem que ser numa outra perspectiva, em plataformas de uma certa forma institucionalizadas. Então meu olhar é assim, até a própria psicologia social comunitária traz isso, entendimento de uma comunidade, um processo de uma certa forma de que a gente vai falar hoje sobre problemáticas sociais. Então como que eu vou fazer uma aula ao vivo via outros aplicativos falando sobre problemáticas sociais, que o que nós estamos vivendo é uma problemática social, uma incoerência. Eu vejo isso no campo acadêmico, algumas discussões inatas, inoperantes. Como que eu vou falar, entrar ao vivo para onde só 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, que foi 99,9%, mas um aluno não conseguisse acompanhar ao vivo, ele só consegue depois, porque está tendo que trabalhar em outros horários, tem que estar com o filho em casa. Então, isso já é o nosso tema. Então, sabe a pertinência dessa disciplina? A pertinência dessa disciplina está aí. É que nós falamos de coisas atuais, nós falamos do dia a dia. E um dos problemas sociais é o que nós estamos vivenciando. Por isso, eu utilizo a plataforma do YouTube e fico disponível no horário da aula para tirar dúvidas. Claro que a aula presencial seria o ideal. Mas ao vivo, aquilo que a gente fala, são relações de dominação e relações comunitárias. Nosso autor de referência, Pedrinho Guareschi, a sua obra de 2012 sobre relações comunitárias e relações de dominação, é muito pontual para o momento que a gente está vivendo. É muito fácil eu tenho o poder, eu exerço sobre o outro. O poder é uma ação fortalecida, oprimida ao indivíduo. Então eu tenho o poder, eu exerço. É muito simples fazer assim, mandar de cima para baixo e você executar, mas nós, já no outro ponto comunitário como conjunto, temos que imprimir a necessidade da democracia. Temos que entender, você às vezes consegue ficar numa aula ao vivo, mas o colega não. Cadê a relação comunitária? Cadê o entendimento do outro? Chega de hipocrisia, chega de falsidade. Não adianta fazer e ser psicologia e querer impor um método totalmente positivista. Então, vamos falar e aproveitar, na verdade, né, esses anseios, esses movimentos que a gente está vivenciando. Então, as problemáticas sociais e a abordagem da nossa aula de hoje. O que o Pedrinho Guareschi ilustra? Ele ilustra que temos dois tipos de relações. Temos as relações de dominação, que é predominante, é o que a gente está vivendo, até os embargos que nós temos, as questões que estão acontecendo, o poder de o comércio não abrir, o poder de você não ir na academia, o poder de não ter aula. Claro, a gente tem que entender a questão epidemiológica, só que a população não tem a compreensão, a consciência. Por isso, a necessidade da instauração de leis, de decretos, de portarias. Então, mas não foge. São relações de dominação. As relações de dominação onde existe o poder. O que é o poder? Como eu falei agora há pouco, o poder é quando determinado indivíduo, determinado grupo, ou antes desse indivíduo existe uma instituição, processo hierárquico que vem e diz: você vai fazer isso, eu exerço, eu delibero tal atitude frente a você. Então, por exemplo, essa árvore está aqui. Ela tem o poder de estar aqui. Eu tenho o poder de pegar uma motosserra e cortá-la. Eu tenho esse poder. E vamos mais amplo. O que é a dominação? Eu domino, por exemplo, vem cá. Eu tenho essa árvore. Mas eu domino, por exemplo, todas as outras árvores que estão à minha volta. Então eu, como, por exemplo, constituidor, como representante, como determinante, eu tenho a dominação frente às mesmas. Eu domino, eu tenho ação. O que é a dominação? É você pegar o poder e esse poder de exercê-lo
de uma certa forma, para dominar o outro. Então, isso é a Constituição. Então, as relações de dominação, elas não possuem nenhuma simetria, não existe igualdade, não existe equidade. Você é unicamente um indivíduo ao qual deve compreender e aceitar as questões impostas. A gente pode voltar a uma discussão que a gente teve no grupo do WhatsApp, a questão do ultraliberalismo e do neoliberalismo. As duas variáveis, elas são relações de dominação, mas o ultraliberalismo é uma dominação mais agressiva, é uma dominação de uma certa forma mais contundente. Você não tem muito para onde correr. Relações de dominação estão inseridas nesses processos. Ou você faz A ou você faz B. Você não foge dessa Constituição. Uma relação de dominação que a gente vê muito é, por exemplo, quando a gente tem empresas que ganham licitações para exercer ou realizar determinada atividade. Por exemplo, tem o Mineiros, eu não sei, que eu não tenho esse convívio nesse ambiente, mas principalmente cidades menores, 15, 20 mil habitantes, às vezes só tem uma clínica só lá que você faz psicométrico, avaliação aí para sua CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Só lá. Se você vai tirar a habilitação naquele município, você só vai conseguir ir naquela clínica, porque só tem aquela. Isso é uma relação de dominação. Um processo de dominação, questão de combustíveis. A gente está vendo agora o pessoal aí reduzir o preço. Mas assim, o cartel que os postos de combustíveis exercem é relação de dominação. Você tem um carro, você tem que ir para a faculdade, você tem que ir voltar para casa, você vai para o trabalho, você vai, por exemplo, na casa do sogro, da sogra, na casa do irmão, na casa do amigo. Você precisa locomover. E você, nessa necessidade de locomoção, você precisa do combustível. E você está em Mineiros, seu tanque está vazio. Todos os postos estão com a gasolina R$5, por exemplo. A gente chegou nessa realidade. Ou você abastece 5,1, 5,2, 4,99, ou você não abastece. O que é o dominar? Então, Pedrinho Guareschi pontua que a desigualdade social, os problemas sociais, são consequência do excesso de relações de dominação. Então, países subdesenvolvidos ou emergentes, eles tendem a ter buracos sociais elevados. E com esses buracos sociais elevados, a consequência de problemas sociais é exponencial. Então a gente observa a exponencialidade está relacionada ao excesso de dominação. Quanto maior for o grupo que domina e menor for a potencialidade do grupo dominado, o grupo dominado vai ser um grupo que, de uma certa forma, vai perder a sua propulsão de sair da dominação. Por exemplo, a gente observa ditaduras. Ditaduras são exemplos clássicos. Existe um ditador com um determinado grupo que domina milhões, porque as pessoas, elas não entendem, elas não compreendem o movimento de estarem sendo dominadas. Porque é um pequeno grupo. Às vezes você acha que você domina alguma coisa, mas você, desculpa, para dominar porcaria nenhuma. Você está unicamente vinculado aos preceitos ideológicos de um ditador. A gente viu isso em Cuba. A gente viu isso, não é só ditadura de direita e de esquerda, não. A gente viu isso com Pinochet no Chile. A gente vivenciou isso no período militar. Temos vários países, isso na Coreia do Norte. Nós temos ditaduras enviesadas nos Estados Unidos, que são pseudo-democracias. E nós temos que compreender que a relação de dominação não é só em ditadura. Nós temos ditaduras em nirvana, temos ditaduras que são encobertas. Então, relações de dominação são, de uma certa forma, o alicerce das desigualdades sociais e dos problemas sociais.